O primeiro local onde se descobre petróleo é na mente do geocientista. O fato da gente não ter acesso direto, com o olho nu, não significa que você não saiba o que está acontecendo lá embaixo. Tínhamos algumas linhas sísmicas, tínhamos uma ideia dos elementos que lá estavam, geológicos. Nós tínhamos isso. E, em cima disso, formulamos um modelo geológico. A equipe Petrobras formulou um modelo geológico e acreditou. Esse é o primeiro ponto básico, eu diria, de um projeto exploratório. É indicar exatamente o ponto a ser perfurado, as coordenadas precisas. Você tem uma sequência de tubos que você vai emendando através de rosca, induz um giro nessa tua coluna, uma broca na extremidade, que vai moendo o solo, né? E ela vai avançando, até que você chega na profundidade final. Foi um domingo pela manhã, e já tínhamos passado a seção do pré-sal. Para-se o poço, retira-se a coluna com broca e desce uma série de equipamentos para entender se aquela seção tem ou não petróleo. Ao final da manhã, o gerente responsável pelas operações de perfilagem me ligou, eu estava em casa, e ligou: olha, Carminati, acabamos de perfilar o poço e detectamos água na formação. Quando tem água na formação, não tem óleo. Significa que estamos com um poço seco. E essa é a maior decepção. Aquela tarde foi uma tarde complicada, porque pelos perfis normais, nós não tínhamos detectado petróleo. Durante a tarde, nós corremos um perfil especial. É um perfil conhecido, mas que nós não tínhamos o hábito de correr esse perfil. Esse perfil detectou fluido livre na rocha, né? Que é tudo que nós buscamos, é fluido livre na rocha e que esse fluido livre não seja água, seja óleo. Se concluiu que se tratava de uma acumulação de petróleo logo abaixo do sal. Você não tem um grande vazio, como se fosse um lago subterrâneo preenchido com petróleo, como muitas vezes no imaginário das pessoas leigas a gente idealiza. Na verdade, os espaços vazios que contêm petróleo são espaços muito pequenos. Essa rocha aqui é 2.877 metros de profundidade, num campo em águas profundas na Bacia de Campos. Eles têm esse aspecto, está impregnada de petróleo, e um pouquinho mais acima, 2.848 metros de profundidade, na mesma rocha, o que você continha era gás. Por isso que você não tem o aspecto da coloração mais escura do petróleo. Petróleo é energia, não é só óleo. A gente não deve pensar isso como combustível. Quando a gente fala em energia, a gente fala de algo que representa um motor de desenvolvimento para tudo que a gente faz. A gente está aqui dependendo de energia para estar fazendo essa entrevista. De alguma forma, o trabalho da Petrobras está envolvido com isso. Eu me lembro de alguns anos atrás, talvez década de 90, onde as pessoas falavam que debaixo da Bacia de Campos tem algo ainda maior do que a Bacia de Campos. Era um negócio meio místico, né? Meio, né, de lenda e tal. O geólogo geofísico, ele cria modelos para explicar o que era a natureza há milhões de anos atrás. Ele diz que, bom, aconteceu isso aqui, teve uma falha aqui, teve terremoto aqui, o mar avançou, voltou, tinha vento, não tinha vento, teve rio, teve enchente. Convence os executivos de uma companhia a investir dezenas, às vezes centenas de milhões de dólares na perfuração de um poço para comprovar
a existência daquele modelo que ele concebeu na cabeça. Vocês estão aqui a bordo do FPSO Juscelino Kubitschek, P-34, em Jubarte. É um dos poços do pré-sal, o primeiro poço que começou a produzir, o poço ESS-103. É um óleo bem mais leve. Ele fica separado dos outros óleos, que a gente chama de 2 trens de produção. Porque ele estando isolado em um trem, é muito mais fácil de você estudar as características dele. É um conhecimento quase que pessoal do poço, é o 103. O modelo geológico indicava que ali, fisicamente, era praticamente impossível não ter petróleo. A gente está acostumado a ver testes com alta produtividade, né? O fato novo foi ser um óleo muito leve, com conteúdo de gás elevado, né? Isso aí garante alta produtividade para o poço, boa recuperação dos reservatórios. Em termos mundiais, são volumes de óleo e de gás como há muito não se conseguia descobrir numa fronteira exploratória nova. Em pouco mais de uma década, só do pré-sal, nós vamos estar produzindo o equivalente ao que a gente produz hoje em todo o país, das outras bacias e dos demais campos. Duplicar a nossa capacidade, pelo menos. Então, eu acho que isso leva o nosso país a um padrão que nós ainda não conhecemos. Tudo deu certo. A perfuração ocorreu conforme planejado. Hoje nós perfuramos o sal com muito mais velocidade. Hoje não temos mais nenhum receio de perfurar o sal. Estamos na sala de controle da sonda SS-68, uma das sondas mais modernas que a Petrobras contratou. O nosso objetivo é perfurar uma extensa camada de sal de 1.800 metros. O previsto aqui é perfurar 5.500 metros. Não existem barreiras. O que existem são oportunidades de otimização do projeto. A gente está no limite da lâmina d'água, no limite da tecnologia, então a gente está desenvolvendo. 2.200 metros de lâmina d'água, 1.000 metros de sedimentos, 2.000 metros de uma camada espessa de sal e aí chega o nosso reservatório. Uma extensão de 800 quilômetros na costa brasileira. Trabalhar com desenvolvimento tecnológico, com inovação, é trabalhar com o desconhecido e tentar descobrir aquilo que não é conhecido. É muita engenharia, muita matemática, muita cabeça brilhante atrás disso. A Petrobras ela tem no seu quadro de funcionários, de longe, o seu maior ativo, muito mais importante do que as reservas do pré-sal, do que o conjunto de plataformas e refinarias. Eu acho que o fato de eu estar trabalhando em alguma coisa assim que está gerando riqueza para o país, enfim, a importância que eu acho que a Petrobras tem no Brasil, né, eu acho assim, realmente é um motivo assim, de um orgulho maior, né? Você olhar e saber, eu faço parte desse projeto, isso tudo que está sendo criado, eu faço parte. Petróleo acho que é o sangue do país, né, de uma nação. Para que serve? Você andar de carro, para você viajar, para plástico, química, remédios, tinta. Gasolina, querosene. Nafta, borracha, asfalto. E o gás de cozinha. Fertilizantes. Uma infinidade de derivados que chega até a indústria farmacêutica, aromatizantes. Tem chiclete, tem petróleo. Com esse resultado, a Petrobras e o Brasil vão atingir outros patamares, certo? E a exploração tem que pensar em como sustentar esses outros patamares. Então nós já estamos pensando em outras frentes, em outras áreas.